Continuando a nossa série do livro Uma Vida com Propósito, e hoje nós vamos para o primeiro dia. Se você ainda não assistiu o primeiro vídeo explicando um pouco mais sobre o livro, falando o que é que a gente traz, o que é que fala o livro, eu vou deixar o link aqui embaixo, mas eu também vou deixar algum encaixe aqui em cima para que você possa clicar e ser direcionado para o nosso primeiro vídeo explicando basicamente o livro, como é que funciona. Então vamos lá para o primeiro dia. Ele fala tudo começa com Deus. Dentre os textos bases, ele coloca aqui Colossenses 1,16, que diz: pois tudo, absolutamente tudo, acima e abaixo, visível e invisível, tudo começou nele e encontra nele propósito. Sabe, quando a gente fala de buscar o nosso propósito no Senhor, a gente pensa em buscar as coisas que a gente gosta, a gente pensa em buscar aquilo que a gente quer, aquilo que a gente se identifica, aquilo que a gente se adequa. Mas eu gostei porque ele começa trazendo aqui nesse primeiro dia uma linha de que para que nós possamos encontrar o nosso propósito, nós precisamos conhecer aquele que nos criou, no sentido de entender qual foi a visão de Deus quando nos criou e nos formou. E ao invés de fazer isso, muitas das vezes, quando nós buscamos o nosso propósito, nós seguimos uma linha totalmente diferente, que é ouvir ou pensar ou ver aquilo que nós queremos, aquilo que nós entendemos como nosso propósito. Mas, sabe, ele também traz isso, fala sobre isso, nós aprendemos muito mais sobre quem somos, o que somos chamados a fazer, o que um produto é gerado para ser, ouvindo seu fabricante. Para a gente saber a funcionalidade de um computador, a gente vai ouvir o que o fabricante diz sobre aquele produto que ele criou, e da mesma forma ele traz isso, para que nós possamos saber qual é o nosso propósito. Para que nós fomos criados, nós precisamos ouvir aquele que nos criou, nós precisamos ouvir o que o Criador diz ao nosso respeito, o que Deus está dizendo ao nosso respeito, o que é que Ele tem falado sobre nós, o que é que Ele tem gerado e projetado para nós, porque nós nascemos nesse tempo, para que nós nascemos nesse tempo. Então Ele traz isso, de que nós podemos encontrar o nosso propósito, a origem, o destino para o qual Deus nos criou, buscando tudo isso nele. E aí dentro disso eu destaquei também aqui algumas frases que ele trouxe como ponto muito importante, que é: o propósito da vida é muito maior do que a realização pessoal. E isso para mim me chocou, porque eu também sempre tive muito isso, de propósito tal, e viver pela fé, viver pela palavra, mas eu acreditava que envolvia muito mais minhas realizações. Então quando eu li isso, isso virou a chave. Não, tem a ver com realizar algo para o Senhor, tem a ver com um propósito gerado em Deus. Eu não estou dizendo que você não vai ter as suas realizações pessoais, você vai ter, mas no geral, para você encontrar o seu propósito, tudo isso aí vai estar atrelado a esse propósito. E outra coisa que ele traz aqui que é muito importante é: você não é o foco. Por quê? Porque quando a gente fala de propósito, a gente acha que a gente é o foco, mas não, o foco é Deus. É a gente olhar para Ele, entender que Ele foi quem nos gerou, nos criou, e entender o que é que Ele diz ao nosso respeito, para que Ele de fato nos gerou. Ao invés de criar aquele questionamento para dentro, é criar um questionamento no sentido de ouvir a Deus e ouvir o que é que Ele tem a dizer, o que é que Ele tem para falar conosco no tocante a isso. Outros pontos também que eu destaquei aqui desse primeiro dia e viver quer dizer deixar Deus usá-lo para os propósitos dele. Viver o seu propósito é isso, é você viver deixando Deus usar você para o propósito que Ele tem nessa terra. E Deus, Ele tem um propósito interligado. A palavra fala que nós somos o corpo de Cristo, a igreja é o corpo de Cristo nessa terra, ou seja, um está ligado ao outro, o meu propósito está ligado ao seu está ligado ao do outro, e assim por diante. Então são propósitos interligados que cumprem um decreto, e cumprem uma visão, e cumprem aquilo que Deus nos chamou nessa terra. Em Romanos 8,6 vai dizer: quem olha para Deus é levado para um campo aberto, a uma vida livre e espaçosa. Ou seja, quando você foca em ouvir o Senhor, você é levado para um ambiente amplo, para algo amplo, você é levado para algo maior, para uma mentalidade ampla, e isso move as nossas vidas. É engraçado que no versículo ele começa, porque eu acabei lendo só o final, o versículo ele começa: ficar obcecado consigo mesmo nessa questão é entrar num beco sem saída. E aí ele traz: quem olha para Deus é levado para um campo aberto, a uma vida livre e espaçosa. Ou seja, quem olha para Deus sai daquele campo de estar em um lugar fechado e entra no campo de estar em um lugar aberto, de um lugar amplo, de várias visões, de uma visão ampla. E viver o propósito é justamente entender e encontrar essa visão ampla que Deus tem para você e para a sua vida. Outro pontinho que eu destaquei aqui é que ele fala: concentrar tudo em nós mesmos jamais desvendará o propósito da nossa vida. Então, quando você pensa que para desvendar o propósito da sua vida vai bastar suficientemente começar a só olhar para você, aquilo que você quer, aquilo que você acha, e isso vai resolver todas as coisas, na verdade não vai resolver. Para você encontrar o seu propósito, você precisa tirar o foco de você e começar a colocar o foco em Deus, e olhar e ver aquilo que Deus está falando, aquilo que Deus está fazendo.
Um dos últimos pontos aqui que também quero trazer para vocês é: você foi feito por Deus e para Deus. E até que compreenda isso, a vida jamais fará sentido. Isso é uma frase muito marcante, porque às vezes a gente acha que o nosso propósito está em qualquer outra coisa, mas o Criador nos gerou como propósito, e para que você possa viver isso, você precisa entender que você foi feito por Deus e para Deus. Ser feito por Deus é uma coisa, ser feito para Deus é outra coisa totalmente diferente. Ser feito por Deus é ser apenas criação, mas ser feito para Deus significa que o propósito que você existe é para Ele. E aí, dentro disso, Ele vai dizer especificamente aquilo que você foi chamado a fazer. Amém? Então, pronto. Então, para a gente finalizar esse primeiro dia, vou trazer aqui o tema foco, né? Que é o tema desse primeiro dia, que é para reflexão, é eu não sou o foco. Então, reflita sobre isso, de que o seu propósito, que o foco não é você, mas o foco é ouvir a Deus, ouvir aquilo que Ele fala, ouvir o que a palavra diz, ouvir o que Ele tem dizendo ao seu respeito. Um versículo para você meditar é de 1 Colossenses 1,16, que foi o que a gente começou lendo aqui. Então, já medita nesse versículo. Ele vai falar, deixa eu abrir aqui de novo e ler para vocês. Ele vai falar: pois tudo, absolutamente tudo, acima e abaixo, visível e invisível, tudo começou nele e encontra propósito nele. Pode estar diferente para você porque é de acordo com cada versão, tá? E a pergunta-chave para você meditar e a gente finalizar esse primeiro dia é: apesar de todos os argumentos ao meu redor, posso me lembrar de que a vida é, na verdade, viver para Deus, mas não para mim mesmo. Ou seja, apesar de tudo aquilo que eu estou vendo ao meu redor, como é que eu posso me lembrar de que a minha vida é viver para Deus e não viver para mim? O que é que eu posso fazer para me lembrar disso? Poxa, eu posso meditar na palavra. Poxa, eu posso ouvir a voz do Senhor. Poxa, eu posso tirar um tempo de oração. Poxa, eu posso fazer essas coisas. Então, tudo isso vai te lembrar de que a sua vida não é para você, a sua vida é para Deus. E você vai começar a ouvir a voz de Deus em direção ao seu propósito. Esse é o nosso primeiro dia. Amanhã tem mais e a gente vai saltando à medida que os dias forem passando e for meditando e for compartilhando com vocês. É isso, fica com Deus. Não esquece de deixar o like, de se inscrever no canal para você não perder nenhuma notificação, a ativar o sininho aí para sempre que a gente for postando esses vídeos durante esses 40 dias, você conseguir acompanhar e conseguir receber de Deus através dessa jornada, amém? Fica com Deus, até a próxima.